Glória a Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e essa palavra, se os irmãos forem observar, logo de começo, parece um pouco dura. Parece uma palavra dura do mestre. E realmente é uma palavra dura do mestre. Jesus não foi um pregador de palavras macias. O Senhor Jesus não foi um pregador que procurava agradar os ouvidos daqueles que o ouviam. Muito pelo contrário. Jesus tinha um compromisso com a verdade. Jesus tinha um compromisso em despertar aquelas vidas para a realidade. E é justamente isso que eu quero expor para os irmãos nessa noite. Essa verdade. Em primeiro lugar, eu queria estabelecer algo aqui com a igreja que é importante demais. É importante demais. Porque, não obstante, nós não sermos nada perante o Senhor, olha só que coisa linda e maravilhosa. Nós não somos nada. O Salmo 103, versos 7, 8 e 9, declara que nós somos pó e Deus sabe disso. Lá em Gênesis ele criou Adão do pó da terra. E Adão só foi ser um ser vivente quando o Espírito entrou através do sopro de Deus. E ali diz a palavra do Senhor que o homem foi feito alma vivente. Então Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós não somos nada. Diz a palavra do Senhor que a vida do homem é como a flor da erva. Seca-se, murcha e cai e é levada pelo vento. Mas esse detalhe nos revela a grandeza do amor de Deus por nós. Porque, como eu disse, não obstante nós sermos nada, pó, cinza, o Senhor nos coloca no alvo do seu amor. Então tem três coisas aqui que eu quero falar para a igreja. Primeiro, nós somos o alvo do amor, graça e misericórdia de Deus. E por que isso é importante para a libertação? Você vai entender no final. Você vai entender por que isso é importante para a libertação, para a minha libertação. Por que é importante eu saber que eu sou o alvo do amor, da graça e da misericórdia do Senhor para que eu venha ser liberto? Em primeiro lugar, em 1 João, olha o que diz a palavra do Senhor. Em 1 João, capítulo 4, verso 9, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos o amado, mas que ele nos amou a nós. Então a Bíblia, a palavra do Senhor declara que o amor de Deus é provado, é comprovado, é autenticado pela entrega de Cristo por nós. Então o primeiro passo da nossa libertação é em nós sabermos que Deus nos amou e entregou seu Filho por nós, para nos libertar, para nos salvar. Então nós, irmãos, você que está aí me ouvindo, e eu que estou aqui falando, nós somos o alvo do amor de Deus. Temos que ter essa consciência. Sabe por quê? Porque eu descobri há um tempinho já, nessa caminhada, e é duro falar isso, e machuca a mim falar isso. Todas as vezes que eu peco contra o meu Deus, eu peco contra o seu amor. Todas as vezes que eu falho diante do meu Senhor, eu falho contra o seu amor. O pecado é a rejeição do amor de Deus. Então nós somos o alvo do amor de Deus. Em segundo lugar, nós somos o alvo da graça do Senhor. Em primeiro lugar, alvo do amor de Deus. Em segundo lugar, alvo da graça do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal. Porém, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Ou seja, a ira do Senhor, entenda bem, a ira do Senhor perante o pecado da humanidade, que é o mesmo pecado de hoje, a mesma rebelião de hoje, as mesmas práticas de hoje, a ira do Senhor decidiu o quê? Destruir. Mas Deus olhou e viu um homem, e desse homem achou graça, e através desse homem, eu e você estamos aqui hoje. Então, em primeiro lugar, nós somos o alvo do amor de Deus. Em segundo lugar, nós somos o alvo da graça do Senhor. Em terceiro lugar, nós somos o alvo da misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 103, verso 8 diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não nos reprovará perpetuamente, nem a sua ira se reterá para sempre.
Verso 10: não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Então, é extremamente necessário para mim e para você lembrar que Deus nos ama, lembrar que a graça do Senhor está sobre nós, e lembrar que o motivo de eu estar vivo, do motivo de eu estar com saúde, do motivo de eu poder ir e vir, é porque Deus é misericordioso com a minha vida e com a sua. Quando a igreja do Senhor, pode ser menino, pode ser menina, pode ser um ancião, pode ser um adulto, não tem idade, mas quando a igreja entende que ela é o alvo do amor, o alvo da graça, o alvo da misericórdia, é impossível essa igreja não andar em santidade. Quando um pecador, entenda bem, eu fui salvo para Jesus assim, quando um pecador encontra a verdade, que ele tem consciência do amor, da graça e da misericórdia, ele se rende. Ele se rende. É por isso que o pregador, que a pregadora, que o missionário tem um compromisso com a verdade, porque enquanto o pregador não pregar a verdade, o pecador não se arrepende. Enquanto o pregador não falar do amor de Deus, o pecador não se arrepende. Enquanto o pregador não mostrar para a humanidade que a graça do Senhor está disponível, esse pecador não se arrepende. Aleluia. Enquanto o pregador, na sua função de mensageiro, não expor a mensagem verdadeira, omitindo ela, ou pregando as rosas e escondendo os espinhos, ou pregando as facilidades e escondendo a dificuldade, ou pregando vida e não pregando a morte, as almas não vão encontrar a verdade absoluta da palavra. É por isso que o discurso de Jesus é duro. E um tempo atrás eu preguei uma mensagem no capítulo 6 de João. O discurso de Jesus foi tão duro, que os seus seguidores pararam de o seguir. Você conhece a palavra, ao ponto de Jesus, no capítulo 6, verso 58 a seguir, virar para os 12 e falar assim: quereis vós ir também? Vocês querem ir também com eles? Por quê? Todos estavam seguindo a Jesus, mas nem todos estavam com a mesma motivação. Todos estavam seguindo a Jesus, mas nem todos enxergavam o Senhor como quem Ele era. Todos estavam seguindo a Jesus, mas nem todos tinham entendido o propósito da missão do Senhor. E se eu quero ser liberto, e se você quer ser liberto, temos que entender a natureza do amor, da graça e da misericórdia. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 18, olha só o que diz a palavra do Senhor: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, nem por tradição, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, a sua libertação, entenda isso, irmãos, depois que você entende essa verdade. Aqui tem crente, mas é para crente mesmo essa palavra. Depois que você entende essa verdade, o Satanás, o diabo, o adversário, o maligno, não tem mais domínio sobre você. Depois que você entende que tem um plano para te resgatar, depois que você entende que tem um plano para te salvar, depois que você entende que tem um plano para te libertar, os teus olhos se abrem, os teus ouvidos se abrem, o teu coração se abre, a tua mente se abre, e tudo faz sentido para você com a perspectiva de Deus. Enquanto o pecador não conhece essa verdade do sacrifício do Senhor, ele não se rende. Aleluia. Se render para quê? Se render para quem? Me arrepender de quê? Eu não mato, eu não roubo, eu não cheiro, eu não trafico. Esse é o discurso do mundo. Mas o mundo tem que entender que fora da presença do Senhor não tem como agradá-lo. E é justamente isso que nós vamos entrar aqui nesse texto de Mateus 10, que Jesus está desenvolvendo. Então o apóstolo Pedro está dizendo: olha só, o plano da vossa salvação foi colocado por Deus lá na eternidade. Olha o que diz o versículo 20: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos dias por amor de vós. Sempre o sacrifício de Cristo está conectado com o amor. Sempre o sacrifício de Cristo está conectado com o amor. Agora, o amor não existe fora da verdade. Olha essa coisa interessante. A gente tem que ir lá para o mundo pregar o amor. Mas esse amor que a gente prega para o pecador, ele não foge da verdade. Qual é a verdade? Arrependa-se. Humilhe-se, abandone,
A nossa irmã Michelle estava orando aqui, Senhor, que nós possamos vencer aquele pecado que nós praticamos. Essa é a verdade do Evangelho. O crente tem que lutar até a morte contra o pecado que ele pratica, para que ele venha conhecer o seu Deus e venha ouvir chamá-lo pelo seu nome. Agora, dando um passo mais um pouquinho para frente, interessante aqui o que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor Jesus, olha só, o Senhor Jesus não só encarnou, entenda bem, as pessoas falam muito da cruz de Cristo. Irmãos, a cruz de Cristo é usada no cristianismo, a cruz de Cristo é usada no espiritismo, a cruz de Cristo é usada até mesmo no satanismo. A cruz de Cristo virou um símbolo para o mundo. Agora, o que essas pessoas não entendem é o seguinte, que Cristo não veio só para morrer. Entenda isso. Isso é um pouco chocante. Cristo, o Senhor Jesus, não veio só para morrer. É obviamente que a morte de Cristo na cruz foi o ápice da sua obra. Foi o ponto mais alto da sua obra. Mas ele não veio só para morrer. Jesus veio, olha só, o Senhor veio para morrer. Obviamente esse foi o sacrifício maior. Só que existiam muitos aspectos da obra de Cristo que ele tinha que cumprir. E aqui ele está fazendo na nossa vida isso. Primeiro, ele veio cumprir as profecias. Os irmãos têm que entender, olha só, os irmãos têm que entender que tudo que Deus está fazendo na tua vida é cumprimento de uma profecia. Tudo que Deus está fazendo na minha vida é cumprimento de uma profecia. Mas é uma profecia que foi dita a mim? Não! É uma profecia que está escrita na palavra, que o Evangelho alcançaria as nações e as nações se renderiam ao poder do Senhor. O que Deus está fazendo na minha vida é cumprimento de uma profecia que está na sua palavra, que ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso se cumpre na minha vida. Então Jesus, em primeiro lugar, veio cumprir as profecias. Segundo, ele veio ser a testemunha fiel. Apocalipse 3 diz que Jesus é a testemunha fiel. O que se refere a isso? É que ele viveu, ele sentiu, ele passou necessidades, ele foi perseguido, ele foi tentado, ele sentiu sono, ele sentiu cansaço, ele viu a sombra do inimigo pessoalmente, ele sentiu a dor, ele sentiu a agonia, ele sentiu cansaço, ele sentiu tudo. Então ele é fiel a testemunhar ao nosso favor e também contra nós. Ele é fiel porque ele viveu, ele sentiu. Diz Hebreus que ele pode se compadecer de nós porque ele sofreu tudo na sua carne. Diz Hebreus mais que ele pode livrar o pecador da tentação, porque ele foi tentado, entretanto não pecou. Então o Senhor Jesus veio cumprir profecia, o Senhor Jesus veio ser testemunha fiel, o Senhor Jesus veio carregar sobre si as enfermidades. Nossa irmã Aline estava orando pela cura. A cura é uma dádiva nossa. Ele levou as enfermidades e no seu nome nós podemos ser curados. Ele veio para libertar, ele veio para ensinar a lei, e o mais lindo de tudo, ele veio para implantar e inaugurar a sua igreja. Você é a igreja do Senhor. Ele te implantou, ele te inaugurou, ele colocou você na posição de noiva, ele colocou você na posição de herdeiro, ele colocou você na posição de santo, de tal maneira que quando o mundo, o inferno, os demônios nos olham, já não enxergam mais o pó e a cinza, enxerga a noiva de Cristo que está sendo ataviada para as bodas. Enquanto o pecador e até mesmo muitos crentes não tiverem consciência dessa palavra, não seremos libertos. Não seremos libertos. Não seremos libertos. E agora é interessante que no capítulo 10, entrando aqui no texto aqui rapidinho, no capítulo 10 diz a palavra do Senhor: chamando Jesus os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar as enfermidades. Ora, o que Jesus fez com os 12 foi basicamente o que Jesus deu para eles era o que estava assolando naquela época: doença e opressão maligna.
Jesus deu poder para os discípulos prevalecer sobre os demônios e sobre as doenças. Agora, depois que Jesus deu o poder, depois que Jesus deu a autoridade, ele explicou como eles deveriam usar e qual era a finalidade desse poder. E no capítulo 10, os irmãos conhecem essa passagem, é uma orientação que Jesus dá à sua igreja, na pessoa dos 12, de como eles deveriam agir, dos perigos que eles teriam, das dificuldades que eles teriam, do que eles deveriam atentar, do que eles não deveriam atentar, das prioridades dele. E Jesus encerra o seu discurso de orientação com a seguinte frase, uma frase dura, uma frase pesada. No versículo 37, Jesus diz assim: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Como eu disse aqui no começo da mensagem, parece que essa palavra é pesada, parece que essa palavra é dura, mas não é não. O que Jesus queria estabelecer na mente daqueles homens, até mesmo na mente de Judas, é que Jesus tinha que ser o centro da vida deles, independente da circunstância. Por quê? Porque na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida matrimonial, na nossa vida social, se a nossa família estiver na frente da obra do Senhor na minha vida, eu posso deixar a desejar com o Senhor. Se Jesus não for o centro da minha vida, da minha vocação, da minha missão, eu posso deixar a desejar com o Senhor. O que Jesus está querendo dizer nesse texto não é que a família não é importante, não é que o amor que não deve ser doado à família, é que se alguém ama, olha só, Jesus quer ser a prioridade da vida do homem. Se alguém ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, a Bíblia manda honrar pai e mãe, mas Jesus deixou bem claro que o amor a ele vem primeiro do que qualquer outro mandamento da terra. Qualquer outra instituição terrena, o Senhor vem sempre primeiro. O amor a Deus é um amor eterno. O amor entre pai e filho, filho e pai, irmãos, é terreno. Ou seja, Jesus sempre deixou claro, irmãos, isso é lindo, que as coisas espirituais são prioridades. Não tem como você colocar o amor que você tem pela uma pessoa física com o amor que você tem com Deus. Deus é espírito, Deus é sobrenatural. O amor ao Senhor vem primeiro. Então o que Jesus está querendo ensinar aqueles homens é que eles deviam priorizar Jesus, porque priorizando Jesus não iria acontecer o que o nosso presbítero André leu no capítulo 8 de João, quando os judeus estão conversando com Jesus, está dizendo assim: olha só, nós somos filhos de Abraão, como vocês dizem que nós somos escravos? Jesus falou assim, Jesus sabia o que eles estavam querendo dizer. Eles estavam querendo falar da linhagem sanguínea, estavam querendo falar que eles tinham pedigree, tinham raça, eles eram a raça eleita, o povo que Deus escolheu. Mas eles estavam esquecendo que não adianta ter sangue judeu, não adianta ser da semente de Abraão, se não vence o pecado pelo poder da palavra. Não adianta falar que era semente de Abraão e não atender o necessitado. Não adianta falar que era semente de Abraão e perseguir o Filho de Deus. Não adianta falar que era semente de Abraão e defender regras humanas em detrimento da verdade absoluta da palavra. E Jesus disse assim: sim, vocês são semente de Abraão, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aquele que pratica pecado é servo do pecado. E aqui eu estava meditando enquanto o André estava lendo, e Jesus disse: aquele que pratica pecado é servo do pecado. E o que é servo do pecado nem sempre está com a família, mas o filho sim está com a família. O que Jesus está querendo dizer? Enquanto vocês não tiverem dimensão do meu amor, da minha graça, da misericórdia que eu tenho derramado sobre vocês, sempre o pecado vai ter uma área na vida de vocês, e sempre vocês vão estar presos por essa área, e vocês nunca vão doar para Deus aquilo que vocês pregam. Ao ponto de Jesus falar para o seu discípulo: tudo que os fariseus nos ensinam, assim fazei, mas não fazer o que eles fazem. Ora, eles pregavam a verdade, mas não andavam na verdade. Esse é um perigo que pode acontecer na minha e na sua vida: eu ser um pregador da verdade e não praticar a verdade. Então o que o Senhor Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos é que a libertação começa quando priorizamos o Senhor Jesus. Quando priorizamos o Senhor Jesus. E aqui não estava anotado aqui, eu não tinha botado aqui, mas me veio à memória.
Pedro só foi liberto, irmãos. É tremendo. Pedro só foi liberto quando ele negou a Jesus. Tu acredita nisso? Porque antes de negar o Senhor, ele batia no peito e falava: Senhor, ainda que todos te neguem, eu irei contigo para a morte. Ainda que todos virem as costas para ti, eu estarei contigo no julgamento. E quando falaram, você é um deles, você estava com ele, você se parece com ele, ele falou assim: não conheço este homem, não sei quem é este homem. E diz a palavra do Senhor que Pedro espraguejou e disse: nunca vi este homem. E ali diz a palavra que o Senhor olhou para ele e Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Ali Pedro foi liberto. Liberto sabe de quê? Liberto da sua ignorância, liberto da sua prepotência, liberto da sua soberba como homem. Como homem ele achou que não negaria. Como homem ele achou que tinha poder para vencer a sua fraqueza. Mas ele caiu e o Senhor Jesus falou assim para Madalena: diz a Pedro e aos demais que eu os espero na Galileia. Ali Pedro foi liberto. Ali Pedro sentiu amor, a graça, a misericórdia. Estava estudando um tempo atrás, olha só, olha só que coisa linda, entre negar e trair não há diferença. Entre eu trair alguém e eu negar alguém, qual é a diferença que tem, irmãos? Se eu nego alguém e trair alguém, não é a mesma coisa. Mas porque Judas teve um caminho e Pedro teve outro caminho? Porque Pedro entendeu o amor, a graça e a misericórdia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é necessário que nós venhamos entender que a nossa libertação está relacionada basicamente com esses 3 pilares: o amor de Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. É necessário, é um trabalho que cansa a igreja fazer. A igreja tem preguiça de se lembrar do amor de Deus. Não estou falando a de Galeão, congregação freguesia, não. Estou falando a igreja mundial. A igreja quer falar de missões, a igreja quer falar de obra de caridade, a igreja quer falar de congresso, e pouco se fala do amor, pouco se fala da graça, pouco se fala da misericórdia, porque é cansativo, mas não é remédio melhor para nos libertar, para nos curar, para nos transformar, do que a gente refletir sobre o amor de Deus na nossa vida, sobre a graça do Senhor na nossa vida, sobre a misericórdia do Senhor na nossa vida. Até hoje eu lembro da onde Deus me tirou. Até hoje eu sinto o amor que Deus derramou na minha vida naquele grande dia, que eu não estaria mais aqui se não fosse Ele. Então, o que Jesus está estabelecendo para os seus 12, para os seus discípulos, é a necessidade deles colocar Deus como prioridade. E para encerrar, Jesus ensina que a renúncia é a maior arma da libertação. A renúncia é a maior arma da libertação. Irmãos, quando você renuncia, sabe o que você está querendo dizer? Que você é fraco. Quando você renuncia, você está querendo dizer que você é fraco, não que você é forte. Quer um exemplo disso? Quando alguém renuncia a um cargo, uma posição, é porque ele está dizendo que ele não tem capacidade de assumi-la. Quando você renuncia o pecado, você está dizendo para Deus que você é fraco, mas que você abre mão da sua fraqueza pela fortaleza de Deus, porque ninguém tem o poder de renunciar se não for pelo poder de Deus. O homem está caído, o homem está derrotado, o homem está fracassado. E o apóstolo Paulo aqui, eu anotei, o apóstolo Paulo em Romanos, olha o que diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 6, versículo 13, diz a palavra do Senhor, para encerrar aqui, os irmãos entenderem o que a palavra do Senhor está dizendo sobre a renúncia. Romanos capítulo 6, verso 13 diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Todas as vezes que eu renuncio pelo poder de Deus que está sobre mim, amém? Todas as vezes que eu rejeito o pecado pela autoridade que Deus confiou a mim, está sobre mim, amém? E todas as vezes que eu faço isso, eu estou me colocando diante do Senhor como instrumento de justiça. Eu, para poder estar aqui nessa noite, tive que renunciar a algumas coisas.
E eu estava dizendo para Deus: Senhor, estou renunciando para que eu venha ser um instrumento nas tuas mãos para outras vidas. Então, quando Jesus, voltando lá, quando Jesus diz aqui, em Mateus capítulo 10, quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim, é que Jesus disse que aquele que não renuncia, a cruz é renúncia, a cruz é dor, a cruz é sofrimento, a cruz é vergonha, a cruz é escárnio, a cruz é escândalo. Jesus está dizendo assim: aquele que não toma a sua cruz após a mim não é digno de mim. É porque Jesus disse assim: ninguém vai conseguir ser liberto se não for pela renúncia. Ninguém vai conseguir ser liberto se não for pela renúncia. Irmãos, o clamor do pecado é muito alto nos nossos ouvidos. O convite do pecado é muito sedutor aos nossos olhos. O convite do pecado dá água na boca. Somente pela renúncia da cruz é que a gente se apresenta para Deus como um sacrifício vivo e como instrumento de justiça. Versículo 17, versículo 18 diz assim, de Romanos: e libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. E Paulo, para acabar com essa dúvida na mente da igreja, olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 8, verso 1. Portanto, hoje é culto de libertação, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele explica por quê. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Resumindo tudo, se é que você conseguiu absorver tudo que eu falei aqui, resumindo tudo, quando Jesus disse para aqueles homens, os 12, olha só, eu dei poder sobre demônios, dei poder para vocês curar os enfermos, mas vocês têm que entender que o poder que eu dei para vocês sobre os demônios e o poder que eu dei para você para curar a enfermidade está na cruz que vocês vão carregar a partir de hoje. Esse poder sobre o mal, esse poder sobre as doenças está na cruz. E aí Jesus fala: aquele que não leva a sua cruz não é digno de mim. Se não é digno do Senhor, vai ter poder, igreja? Se não é digno do Senhor, vai ter poder e autoridade? Claro que não. Então o poder sobre a minha vida, a autoridade sobre a minha vida, os dons sobre a minha vida, a vocação sobre a minha vida está totalmente condicionada à cruz que eu tenho que carregar desde o dia que eu levantei a mão e confessei a fé no Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Eu só terei poder, e eu falo isso aqui com o coração transbordante, porque só eu sei o que eu tive que passar para estar aqui hoje. Eu só vou ter poder, eu só vou ter autoridade, eu só vou ser um vaso na mão do Senhor se a cruz estiver aqui no meu ombro e eu estiver carregando. Eu só vou ser um homem de Deus verdadeiro, não aplaudido pelos homens, mas reconhecido pelo Senhor, se a cruz, quando ele olhar lá de cima, estiver no meu ombro e eu estiver carregando com alegria e cantando aquele corinho da harpa. Sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. O que Jesus estava ensinando para os 12 é: aquele que não carrega a cruz não é digno de mim, e se não for digno de mim, não vai ter poder, não vai ter graça, não vai ter misericórdia, não vai ter o meu amor. Então Jesus estava estabelecendo para aqueles homens, está estabelecendo para mim e para você a solução para a nossa libertação. Qual é a solução para a nossa libertação? Independente do tempo de crente, porque eu ainda não sou liberto completamente, a solução para mim ser liberto dia após dia é carregar minha cruz, porque ninguém pode ter a cruz e viver no pecado. A cruz abomina o pecado, a cruz esmaga o pecado, a cruz subjuga o pecado, a cruz domina sobre o pecado. E Paulo, sabendo disso, diz, 1 Coríntios 15, verso 58, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua sepultura, as tuas prisões? Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. A cruz que Jesus colocou sobre a minha vida e sobre a tua vida é que me liberta, é que me transforma, é que me salva. Então nessa noite, lembre-se do amor de Deus por você. Lembre-se da graça que foi derramada sobre você. E lembre-se do mais importante, as misericórdias que o Senhor tem colocado sobre a tua vida, que não te deixam ser derrotado.
que não te deixa ser fracassado, que não te deixa ser vencido, que não deixa o inimigo te matar, que não deixa o inimigo te destruir, que não deixa o inimigo tocar no teu filho, na tua filha, no teu trabalho, que não deixa o inimigo colocar enfermidade na tua vida, que não deixa o inimigo preparar laço contra a tua vida. É a misericórdia do Senhor. Lamentações 3:22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas são eternas e a cada manhã se renovam. Malaquias 4:2, se não me engano, diz a palavra do Senhor: porque eu não mudo, diz o Senhor, vós, os filhos de Israel, não sois consumidos. Então, em primeiro lugar, encerrando, Jesus queria mostrar para aqueles 12, e eu não sei se você pegou a referência, mas eu vou simplificar para você. Aqueles 12 somos nós. Aqui no texto é Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Simão, aqui no texto. Mas para nós essa palavra somos nós. Nós somos os 12. Então é para nós que Jesus está falando. Eu vos amei, eu derramei minha graça, eu disponibilizei a minha misericórdia. Mas esses 3 atributos que Deus coloca na minha vida e na tua, essas 3 dádivas só vão ter eficácia se a cruz estiver nos nossos ombros. No dia que você sair de casa e deixar a cruz em casa, está saindo sem poder, está saindo sem graça, está saindo sem autoridade. Então carregue sua cruz, seja crente mesmo, renuncie a si mesmo, chore. Eu tenho chorado pelos meus pecados, e isso não é vergonha não, isso é graça, porque lá no céu o Senhor colhe as minhas lágrimas, e as minhas lágrimas é como um sacrifício da época do Antigo Testamento que eu ofereci ao Senhor. Se coloque de pé nessa noite.